Tudo começou com um vislumbre em 6 de agosto de 2025. Um momento tão silencioso, tão estéril em um laboratório e ainda assim tão profundamente perturbador em suas implicações. O telescópio espacial James Webb, o observatório mais poderoso da história da humanidade, foi forçado a entrar em modo de emergência. Não por causa de uma supernova, não por causa de um buraco negro, mas por algo muito mais local e muito mais aterrorizante, um cometa, ou pelo menos algo que se parecia com um, designada como 3E Atlas. Inicialmente acreditava-se que fosse mais uma nave interestelar errante, fria, silenciosa e previsível. Mas quando os sensores da Webb se conectaram e a primeira onda de dados chegou que eles capturaram, não foi apenas inesperado, foi impossível. A assinatura química revelada não se encaixava em nenhum modelo natural. As proporções eram grotescas, os elementos incompatíveis, o comportamento errático. E à medida que os números continuavam a chegar, um medo começou a se insinuar silenciosamente na mente de cada astrofísico que acompanhava a transmissão. E se isso não for um cometa? E se for algo suspeito? O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado veio da coma do cometa, o brilhante envelope de gás que envolve seu núcleo. Normalmente, a essa distância, 6 unidades astronômicas do Sol, um cometa deveria estar adormecido, congelado, inerte. A luz solar ali é fraca, muito tênue para causar qualquer atividade significativa. Mas o 3.2 Atlas já estava ativo e muito ativo. O telescópio James Webb captou linhas espectrais dominadas não por vapor d'água como esperado, mas por dióxido de carbono. Muito dióxido de carbono, 8 vezes mais do que água. Essa proporção, 8:1, não era apenas incomum, era sem precedentes. Cometas típicos mal chegavam a 0,7. Mesmo Borisov, o último visitante interestelar, ficava em torno de 0,5. Era algo extraordinário, um corpo celeste expelindo dióxido de carbono a uma taxa inexplicável pela temperatura ou pela proximidade solar. Era como se o objeto tivesse sido projetado para liberar exatamente esse composto em condições onde a natureza não o permitiria. Ainda mais estranho, a coma era extremamente tênue. Quase não havia poeira, nem detritos sólidos, nem o caos típico, apenas gás. Emissões gasosas controladas suaves e altamente específicas que sugeriam um tipo diferente de química estranha à nossa compreensão da formação de cometas. À medida que o telescópio espacial se aprofundava na observação, a história se tornava mais sombria. Seus sensores captaram algo ainda mais perturbador do que gás níquel. Linhas espectrais fortes e consistentes de níquel começaram a aparecer nas faixas do ultravioleta e do infravermelho próximo. Não eram traços nem anomalias, mas sinais poderosos, claros, repetitivos e reais. As linhas de níquel se sobrepunham perfeitamente ao ruído de fundo, aumentando em concentração à medida que o objeto se aproximava. A 3,8 unidades astronômicas, a emissão já media mais de 10 elevado a 21 átomos por segundo. A 2,85 unidades astronômicas. A concentração havia aumentado em uma ordem de magnitude inteira. Mas o choque não foi a presença de níquel. Foi o que estava faltando: ferro. Em todos os instrumentos da internet ao telescópio gigante Gemini, o ferro estava ausente, inerte e morto. Nenhum sinal, nenhum vestígio, nem mesmo ruído. E isso não é normal. Em todos os cometas e meteoritos naturais já registrados, níquel e ferro são parceiros. A proporção entre eles é estritamente controlada, uma parte de níquel para 15 partes de ferro, sempre foi assim até agora. 3 Atlas quebraram essa regra da maneira mais drástica possível. O níquel superava o ferro em mais de 40:1. Não existe nenhum processo natural conhecido capaz de criar tal separação. Em laboratório, separar esses metais exige energia, maquinário e intenção. E ali, vagando silenciosamente pelo espaço, estava um objeto fazendo isso passivamente ou talvez nem passivamente. Mesmo antes que as assinaturas químicas fossem totalmente decodificadas, algo mais chamou a atenção da rede de rastreamento do satélite Pan-STARRS. O objeto 3 Atlas estava acelerando, mas não como um cometa, não por aquecimento solar ou pressão. Estava muito longe do Sol, muito frio para que jatos de sublimação gerassem tanto impulso. Mesmo assim, em apenas 72 horas, a velocidade do objeto aumentou 0,12 metros por segundo ao quadrado. Esse número pode parecer pequeno, mas para um corpo com 11 quilômetros de diâmetro, o tamanho de uma cidade, esse tipo de aceleração é imenso. É como ver um navio de cruzeiro ganhar velocidade no meio de um oceano completamente calmo, sem motores. A mudança também não foi gradual.
Os analistas observaram microsaltos, oscilações instáveis sobrepostas ao arco principal do movimento, como se algo dentro do objeto estivesse ligando e desligando repetidamente. As tentativas de explicá-lo por meio de desgaseificação, crostas fraturadas ou ventos solares falharam. Nenhuma conseguiu reproduzir o ritmo. Nenhuma conseguiu explicar a regularidade porque ela era regular. A cada 7,2 horas, o Atlas de 3 olhos brilhava intensamente de forma previsível como um farol. A curva de brilho não era caótica como a de detritos em queda. Era como um mecanismo de relógio bem preciso. Alguns sugeriram uma superfície plana captando a luz solar. Outros propuseram uma estrutura oca em rotação. Mas uma coisa era clara: não era uma rocha. Era algo que se movia com precisão. E é aqui que a ciência começa a estremecer. Porque quando tudo é descartado, quando a sublimação, a aleatoriedade e a estrutura caótica falham, o que resta é uma possibilidade que ninguém quer encarar. Aquele Atlas de 3 lados foi projetado, construído, fabricado. Talvez não intencionalmente. Talvez sejam destroços. Um fragmento. Uma nave abandonada de uma civilização que morreu antes que a Terra desenvolvesse florestas. Mas talvez seja algo pior. Algo vivo. Uma sonda ainda ativa. Um mecanismo ainda respondendo. Um sistema que nos vê e não se importa. Um que segue uma trajetória não definida pela natureza, mas por um projeto. Porque nenhum cometa deveria despertar no congelamento profundo, emitir níquel metálico sem ferro, acelerar sem combustível e girar com ritmo mecânico. E, no entanto, aqui está ele fazendo tudo isso diante de nossos melhores instrumentos sem fazer nenhum esforço para se esconder. A intervenção do James Webb não foi apenas uma reação técnica. Foi um sussurro de pânico, um consenso tácito de que aquilo não era normal. Que talvez fosse a primeira vez que estávamos olhando diretamente para máquinas alienígenas. E mesmo que estivéssemos errados, o simples fato de não conseguirmos mais distinguir uma da outra já é um alerta. À medida que os dados de aceleração geravam debates entre os observatórios, surgiu um novo fluxo de informações ainda mais difícil de descartar como natural: a curva de luz. Dados fotônicos do Gemini Sul, o telescópio espacial de teste, revelaram um aumento periódico de brilho equivalente a 3 atlas de luz a cada 7,2 horas. Isso por si só não seria tão incomum. Muitos cometas e asteroides giram e refletem a luz solar em padrões repetitivos. Mas este não era um giro caótico. Os picos de brilho eram muito nítidos, muito precisos. Não desapareciam gradualmente nem cintilavam irregularmente como a rotação de uma rocha irregular. Apareciam e desapareciam como um farol acendendo e apagando em intervalos perfeitos. Mesmo quando as emissões de gás aumentaram e o objeto acelerou, esse ritmo de luz não mudou. Manteve seu ciclo como um metrônomo. Essa estabilidade sugeria algo muito mais estruturado, algo que não estava apenas respondendo à luz solar aleatoriamente, mas reagindo com precisão. Alguns teorizaram que poderia ser uma vela solar, uma estrutura refletora ampla projetada para captar a radiação solar. Tal sistema poderia, em teoria, explicar tanto a aceleração quanto o padrão regular de oscilações. Outros propuseram uma plataforma giratória com painéis planos, mas todos concordaram o comportamento não correspondia a nenhum objeto natural conhecido. Não se tratava de uma rotação, era um sinal, um pulso mecânico. E a cada passagem sussurrava a mesma mensagem aos instrumentos que observavam da Terra: eu não sou o que vocês pensam que eu sou. O momento em que tudo mudou não veio do objeto em si, mas do pessoas observando. Em 6 de agosto, às 2 horas, 11 GMT, observatórios terrestres enviaram um alerta para o Centro de Controle Online. Os dados espectrais provenientes de outros telescópios não podiam ser ignorados. Emissões de CO2, altíssimas leituras de metais disparando e uma curva de velocidade repentina sem qualquer explicação gravitacional. Foi então que aconteceu. A intervenção de emergência, um protocolo extremamente raro que interrompe todas as observações programadas e desvia o telescópio espacial James Webb de sua missão de longo prazo para investigar uma única anomalia. É uma manobra que consome tempo, combustível e orçamento preciosos, e só foi executada algumas vezes desde o lançamento do telescópio e nunca antes para um objeto interestelar. Em poucos minutos, a cadeia de aprovação ultrapassou comitês, ignorou cronogramas do projeto e chegou diretamente à mesa do cientista responsável. A aprovação precisava ser unânime e foi. A rede geoestacionária se adaptou, seus instrumentos foram recalibrados e às 217 GMT, o instrumento NIRPC conectou-se a 3 objetos do Atlas.
O que chegou naqueles primeiros pacotes de dados não era apenas estranho, era histórico. Os espectros não mostravam a assinatura gelada de um cometa. Revelavam uma composição química do carbono tão extrema, tão volátil, que fazia todos os corpos conhecidos do sistema solar parecerem inofensivos. A decisão de ignorar o sinal não foi apenas uma escolha científica. Foi um alarme silencioso. O telescópio mais avançado já construído havia acabado de pausar o cosmos para perseguir uma máquina. Quanto mais os cientistas analisavam os dados de Webb, mais difícil se tornava encontrar algo familiar. A proporção de dióxido de carbono para a água estava completamente fora de sintonia. Mas foi o perfil metálico que quebrou todas as regras. Em todos os cometas, asteroides e meteoritos já estudados, ferro e níquel viajam juntos. Eles nascem nas mesmas forjas estelares, unidos pelas leis da física e fundidos em explosões ancestrais. A proporção pode variar ligeiramente, mas a parceria é absoluta. Não aqui. Em 3 Atlas, o níquel estava por toda parte e o ferro havia desaparecido. Não reduzido, não mascarado, simplesmente desaparecido. Todos os testes deram negativo. As equipes de espectroscopia ultravioleta cruzaram dados com mais de uma dúzia de linhas espectrais conhecidas do ferro. Nenhuma apareceu. O níquel, por outro lado, iluminou o espectro como um holofote com comprimentos de onda empilhados em 3.415, 3.524, 3.769 angstroms e outros claramente acima do ruído. O único processo conhecido capaz de tal separação em laboratório envolve química de alta energia, pressões industriais e controle preciso. A equipe propôs uma explicação à presença de carbonal de níquel, um composto volátil que vaporiza a apenas 43 graus Celsius. Mas mesmo essa molécula é rara e não explica a ausência total de ferro. O resultado foi uma impressão digital espectral que não correspondia a nada natural. Nem mesmo a Borisov, nem mesmo a Oumuamua. Não correspondia a nada. Uma composição química tão distorcida, tão deliberada, que até as vozes mais conservadoras começaram a perguntar que tipo de lugar, que tipo de mundo ou que tipo de tecnologia poderia formar isso. A parte mais estranha desse mistério que se desdobra não vem do espaço sideral. Vem da Terra, em museus, em tumbas, em textos antigos que falam de ferro vindo do céu. Os egípcios o chamavam de metal celestial. A lâmina enterrada com o rei Tutankhamon contém quase 11% de níquel impossível de forjar com as ferramentas antigas, mas que corresponde perfeitamente à assinatura química dos meteoritos. Escribas babilônicos descreviam estrelas cadentes e pedras em chamas, sempre associadas a presságios de guerra e destruição. Em todo o antigo Oriente Próximo, artefatos de elite, anéis, contas e adagas parecem ter sido confeccionados com metais mais ricos em níquel do que qualquer minério terrestre. Metais que caíam, que brilhavam e que inspiravam admiração e temor. E agora, em 2025, observamos o céu novamente e vemos a mesma assinatura. Alto teor de níquel, ausência de ferro, origem desconhecida. O padrão Widman, as faixas cristalinas que ocorrem apenas em metais formados no espaço, está gravado em relíquias mais antigas que as próprias cidades. Historiadores e físicos agora se perguntam: ninguém jamais ousou. E se esses artefatos não fossem apenas fragmentos meteóricos, mas evidências de contato? E se esses metais não fossem apenas detritos estelares, mas fragmentos de algo que já havia passado por aqui? E se 3 Atlas não fosse apenas mais uma anomalia, mas o próximo capítulo de um livro muito antigo que mal começamos a ler? Enquanto os cientistas continuavam a analisar os gases de escape com alto teor de níquel e as emissões ricas em CO2, um pesquisador do Caltech notou algo perturbador oculto nos dados térmicos. Em meio aos padrões de luminescência de 3 foguetes, Atlas havia um ritmo eletromagnético sutil, porém consistente. Um pulso de frequência regular demais para ser aleatório, mas fraco demais para ser transmitido intencionalmente. Os sensores da rede o registraram, mas inicialmente o descartaram como ruído de instrumentação. Não era. Quando os dados de emissão foram sonificados, convertidos em ondas sonoras audíveis, revelaram uma batida repetitiva. Não era música nem linguagem, mas algo ainda mais arrepiante, uma cadência matemática, intervalos primos, proporções de Fibonacci, harmônicos geométricos que ecoavam estruturas encontradas no DNA, no crescimento de cristais e no design da arquitetura antiga. O sinal não era forte o suficiente para se transmitir pelo espaço, mas era forte o suficiente para ser lido por qualquer observador próximo. Em outras palavras, era um rastro de migalhas de pão,
uma espécie de impressão digital cósmica incorporada não em ondas de rádio, mas no comportamento do próprio objeto. E se nós podíamos ouvi-lo, outros também podiam. A questão não era para quem o sinal era direcionado, mas sim quem mais já o havia ouvido. Apenas alguns dias após a interferência na rede ter atraído a atenção global, geofísicos no hemisfério sul começaram a detectar anomalias no campo magnético da Terra. Inicialmente descartadas como flutuações causadas por atividade solar insignificante, a verdade tornou-se mais difícil de ignorar. Em vários locais, Antártica, Argentina, Austrália Ocidental, pulsos idênticos de ULF, frequência ultrabaixa, foram registrados espaçados em intervalos perfeitos de 7,2 horas, correspondendo exatamente à periodicidade da curva de luz de 3 telescópios Atlas. Esses pulsos não seguiam o padrão de tempestades solares ou raios. Não se originavam de cima, mas do interior da própria Terra, e mais refletiam a estrutura da frequência térmica oculta nas emissões do objeto. Algo nas profundezas da Terra começara a ressoar, não alto, não violentamente, mas ritmicamente, como se respondesse, se coordenasse como um diapasão captando o zumbido de uma canção esquecida. A ideia de que os sistemas ancestrais da Terra, tectônicos, eletromagnéticos e até biológicos, possam se sincronizar com algo que esteja passando pelo sistema solar é aterradora. Não porque implique perigo, mas porque implica história. Que esta não seja a primeira vez que a Terra já tenha captado essa frequência. E que o que quer que estivesse adormecido tenha simplesmente sido despertado. Quando traçada a trajetória do Atlas, desde seu vetor de entrada até sua trajetória de saída projetada, a rota do objeto revela algo quase perfeito demais. O objeto não se move simplesmente pelo espaço impulsionado pela gravidade. Ele navega. Ele desvia. Sua trajetória evita todos os corpos principais do sistema com notável precisão, serpenteando entre os campos gravitacionais como uma espaçonave seguindo um curso pré-programado. Comparado com as trajetórias cometárias naturais caóticas, distorcidas e gravitacionalmente reativas, este objeto se comporta com uma intencionalidade inquietante. Em simulações, astrônomos inseriram dados de 3 atlas oculares em modelos de trajetória usados para manobras de assistência gravitacional planetária, o tipo de manobra que a NASA usa para traçar trajetórias de sondas interplanetárias. O resultado foi uma correspondência de 92,6% com as trajetórias de voo planejadas. E então veio algo ainda mais intrigante. Quando projetada para o futuro, sua trajetória cruza um estreito corredor espacial logo além da órbita de Saturno, um corredor que alguns teorizam como a localização de um hipotético ponto nulo de gravidade ou até mesmo uma grande porta de entrada para a heliopausa externa. Em resumo, o objeto não está à deriva. Ele está partindo e fazendo isso com um nível de coordenação que nenhum corpo natural conhecido jamais exibiu. O momento, o posicionamento, a aceleração, tudo aponta não apenas para a viagem, mas para a navegação. Não para a descoberta, mas para a execução da missão. Uma delas, ao que parece, está quase concluída. E então tudo ficou escuro. Justo quando James Webb se preparava para mais uma rodada de varreduras de alta resolução, justamente quando o objeto cruzava a distância de 2,5 unidades astronômicas do Sol, 3 emissões detectadas por atlas ocular, tanto químicas quanto térmicas, começaram a desaparecer. As linhas espectrais do níquel perderam intensidade. O fluxo de dióxido de carbono diminuiu. A curva de luz periódica se achatou. E então, de repente, o objeto ficou abaixo do limite de detecção da Webb. Não por causa da distância ou obstrução, mas porque parou de brilhar completamente. Não foi um desvanecimento natural. Foi um desligamento. Todo comportamento observável cessou em um intervalo de 11 horas. Instrumentos em todo o mundo confirmaram isso. Gemini Subaru, o Very Large Telescope. Até mesmo telescópios infravermelhos terrestres no Chile registraram o mesmo. 3 Atlas havia esfriado. O silêncio foi imediato, deliberado, quase como um ato de camuflagem ou pior, como o fim de uma transmissão. Porque se 3 Atlas estava transmitindo, emitindo e reagindo até então, talvez não estivesse se escondendo. Talvez estivesse buscando, ativando ou testando. E quando encontrou o que procurava, simplesmente parou. Como uma máquina desligando após completar seu protocolo final, deixando-nos não com respostas, mas com a terrível constatação de que nunca estivemos no controle. Éramos apenas observadores de algo muito mais antigo e muito mais paciente do que qualquer coisa que havíamos imaginado.
Quando os cientistas pensavam que 3 Atlas havia completado sua passagem pelo sistema solar, algo impossível surgiu nos modelos de trajetória mais recentes. Sua trajetória, originalmente prevista para contornar o Sol e desaparecer no espaço profundo, havia se alterado sutilmente, mas de forma significativa. Em vez de continuar se afastando, ela havia se deslocado ligeiramente em direção ao sistema solar interno. Isso não era uma anomalia gravitacional. Os cálculos eram precisos. Os vetores confirmavam. Atlas de 3 olhos, ora silencioso, ora escuro, mudara de rumo, mas não aleatoriamente. Sua trajetória revisada cruzou uma zona específica entre a Terra e Vênus, uma zona conhecida por sua dinâmica gravitacional estável, mas também, curiosamente, uma das poucas regiões onde vários satélites terrestres haviam relatado recentemente interferência intermitente de sinal. Inicialmente, a NASA descartou o redirecionamento como um erro de observação. Mas quando 3 instalações de radar de espaço profundo distintas Goldstone Arecibo e o Fast Array chinês corroboraram a mudança, tudo mudou. Como nenhum cometa ajusta sua trajetória após escurecer, nenhum objeto natural navega para uma zona de baixa detecção. E certamente nada não inteligente realiza uma manobra com tamanha precisão cirúrgica. A menos, é claro, que nunca tenha sido sua intenção partir, mas sim permanecer. Enquanto engenheiros e astrônomos corriam para restabelecer o contato óptico com o Atlas de 3 olhos, um tipo muito diferente de descoberta se desenrolava dentro de um laboratório do MIT. Lá, um sistema de EA-Neural havia sido alimentado com terabytes de dados espectroscópicos da internet e observações do Gemini não para detectar elementos, mas para procurar estruturas. E encontrou uma. O padrão de emissão de níquel e dióxido de carbono, quando visualizado ao longo do tempo e ajustado para a variação rotacional, formava uma hélice multidimensional, uma estrutura sinuosa incorporada nas emissões da série temporal. A princípio parecia sem sentido, mas ao comparar com as primeiras estruturas biológicas da Terra, surgiu uma semelhança perturbadora. Cadeias primitivas de RN, a não correspondências perfeitas, mas paralelos geométricos. Recursões, dobras, proporções o suficiente para fazer os biólogos moleculares pararem para refletir. E se o Atlas de 3 folhas não estivesse apenas expelindo gás, e se estivesse liberando um arcabouço biológico codificado? Não algo vivo, não células, mas algo mais antigo, algo semelhante a um modelo, uma transmissão não sonora, mas química, como uma semente presa no âmbar, à espera do ambiente certo para criar raízes. E se a Terra-Marte, ou algum ponto pré-selecionado no sistema solar, já estivesse pré-condicionado para receber esse código, enquanto os pesquisadores se esforçavam para restabelecer o contato visual, um experimento de rastreamento de objetos no espaço profundo foi conduzido, um procedimento padrão. Mas desta vez, algo refletiu não do Atlas de 3 olhos, mas de uma direção inesperada, o lado oculto da Lua. O sinal não era um eco típico. Ele retornou 0,23 segundos antes do previsto, e com artefatos espectrais que não correspondiam à forma de onda original. Inicialmente, a anomalia foi atribuída a irregularidades na superfície, mas então ela se repetiu diversas vezes. Em 3 tentativas consecutivas, o sinal retornado não apenas estava distorcido, mas modulado com um padrão que apresentava o mesmo intervalo de tempo dos pulsos registrados por 3 semanas antes a partir de um atlas ocular. Foi então que os arquivos de dados lunares foram consultados e algo aterrador veio à tona. Durante a passagem de Oumuamua, em 2017, modulações semelhantes haviam sido fracamente registradas nas mesmas coordenadas. O padrão havia retornado. Não se tratava de um cometa visitando um sistema solar. Era um sistema respondendo a algo que reconhecia. E agora, com a Lua ecoando frequências alienígenas, uma nova possibilidade surgiu. Aquele Atlas de 3 eixos não era um intruso, era um gatilho. E o que quer que estivesse enterrado sob a crosta lunar acabara de ser ativado. 2 semanas após o súbito apagão do Atlas 3000, o telescópio James Webb retomou silenciosamente suas observações programadas de campo profundo. Mas algo estava diferente. Vários alvos quasar distantes e exoplanetas apresentavam anomalias no fundo. Não nas próprias estrelas, mas no meio interestelar entre elas. Um leve escurecimento rítmico fluxo de baixa frequência. Quando sincronizadas, as anomalias formavam uma série repetitiva, 7 pulsos seguidos de silêncio, depois mais 7. E enquanto os cientistas rastreavam esses eventos em coordenadas galácticas, perceberam algo arrepiante. Cada linha de visão passava por um corredor alinhado com a trajetória do Atlas de 3 olhos. A implicação, o Atlas de 3 olhos não estava apenas emitindo algo. Era parte de um relé, uma cadeia, um sinal, ou pior, uma contagem regressiva.
E já havia começado. Se era um aviso ou uma ativação, ninguém podia dizer. Mas uma coisa era clara: o evento não era mais local. A onda de choque havia se tornado galáctica. E aqui estamos nós, à beira de algo que não podemos ver, ouvindo os ecos de um protocolo que nunca acionamos. E, no entanto, somos nós que estamos recebendo as respostas. Pensávamos que estávamos sozinhos porque não ouvíamos vozes. Presumimos que o silêncio significava segurança e o vazio ausência. Mas agora sabemos que não era bem assim. O telescópio James Webb não detectou apenas um objeto estranho. Ele registrou a execução de um programa, uma trajetória perfeita demais, uma reação química precisa demais, uma frequência rítmica demais. O 3000 Atlas não estava transmitindo uma mensagem, estava executando uma sequência. Uma sequência que alterou a gravidade ao seu redor. Uma sequência que ecoou da Lua. Uma sequência que desencadeou tremores eletromagnéticos nas profundezas do nosso planeta. E agora nos deparamos com a verdade não dita. A verdade que escapa pelas frestas dos relatórios oficiais e sussurra em laboratórios noturnos. Este não foi nosso primeiro contato. Pode até não ser contato algum, porque isso parece menos comunicação e mais uma recalibração. E se o terceiro Atlas não tivesse sido projetado para nos envolver, mas para despertar algo mais? E se tivesse vindo aqui não para explorar, mas para marcar uma caixa, entregar um código, testar uma conexão, confirmar se uma ligação inativa ainda funciona? E uma vez feito isso, simplesmente parou. Não foi embora. Misturou-se ao silêncio, ao sistema, aos lugares que já não procuramos. E esse é o horror final. Não que tenhamos visto algo vivo, mas que tenhamos testemunhado a maquinaria de algo muito mais antigo, concluindo uma tarefa que nem sequer conseguimos começar a compreender. E agora, o que quer que venha a seguir foi posto em movimento muito antes de construirmos nosso primeiro telescópio. Inscreva-se porque o próximo objeto não vai bater à sua porta. Ele simplesmente chegará. Ative as notificações para não ser o último a saber quando o céu responder. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda acha que o espaço é vazio. E conte para nós nos comentários, você acredita que o Atlas dos Três Olhos é o começo ou a continuação de algo que já deixamos passar? Porque às vezes as descobertas mais assustadoras não são as que vemos, são as que estavam esperando que as víssemos.